Jerusalém ao mundo. Quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, para que a gente possa se concentrar aqui agora. Nós cremos que quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, Deus verdadeiramente fala à sua igreja. Amém, irmãos? Então quero chamar a sua atenção, porque vai começar uma batalha aqui agora. Você vai se distrair, você vai querer olhar para o lado. Então, em nome de Jesus, decida vencer essa batalha e prestar atenção naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8, o tema da nossa mensagem nessa noite é: ninguém pode impedir o crescimento da igreja. Ninguém pode impedir o crescimento da igreja. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, Atos 12, versículo 1 ao 8, e permaneça com a sua Bíblia aberta. É muito importante que você permaneça, porque a gente vai olhando aqui versículo por versículo. O texto diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós somos falhos, somos pecadores, e por isso nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Nós nos achegamos diante do trono da Tua graça e suplicamos a Ti que o Senhor fale conosco nessa noite. É a Tua voz, ó Deus, que nós desejamos e precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, nós temos visto nessa série de mensagens, à luz do texto de Atos dos Apóstolos, como a igreja de Cristo avança de Jerusalém ao mundo. Nós já vimos aqui que o Senhor Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito e a igreja receberia poder para testemunhar em todos os lugares. Vimos aqui que essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e a partir daí os discípulos começaram a pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, de uma maneira que a igreja começou a crescer em Jerusalém. E no capítulo 4 nós temos a informação que já eram 5.000 o número de homens convertidos, fora as mulheres e as crianças. Mas o propósito de Deus não era que a igreja crescesse somente em Jerusalém, mas também em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. De maneira que nos últimos 2 domingos, nós meditamos no capítulo 8 deste livro. E o capítulo 8 é um capítulo importante, porque marca a saída da igreja de Jerusalém para Samaria e em toda a Judéia.
a gente viu aqui que com a perseguição que houve depois da morte do diácono Estevão, os cristãos fugiram para vários lugares, e por onde quer que eles iam, eles pregavam o evangelho. Então Deus usou a perseguição para expandir a igreja para outros lugares. Nós vimos aqui na semana passada como que o evangelista Filipe foi importante pregando o evangelho em Samaria, e nós vimos aqui algumas lições preciosas, olhando para a vida de Filipe, algumas lições sobre missões e evangelismo. O capítulo 11 desse livro também é um capítulo importante, porque no capítulo 11 nós temos o relato da plantação de uma igreja entre os gentios, na cidade de Antioquia. O capítulo 11 narra o nascimento da igreja em território ali entre os gentios. A cidade é Antioquia, era a terceira maior cidade do Império Romano. Então essa igreja foi usada por Deus, era uma igreja estratégica, e foi usada por Deus para enviar missionários em todos os lugares do mundo, até os confins da terra. Então foi um momento decisivo, essa igreja nessa cidade tão importante. E aí nós chegamos no capítulo 12, o capítulo aqui da nossa meditação nessa noite, onde a gente vê aqui a perseguição do rei Herodes aos apóstolos, mas a gente vê aqui também o livramento que Deus enviou aos seus servos. Por isso o tema da nossa mensagem é: ninguém pode impedir o crescimento da igreja. Amado, com a plantação da igreja em Antioquia, ali no capítulo 11 desse livro, naquele momento foi dada a largada para a expansão do evangelho para todo mundo. Depois daquele momento, o reino de Deus começou a avançar sobre o mundo, e estava acontecendo de uma forma irresistível. A igreja estava pregando a palavra com fidelidade, a igreja estava crescendo, a igreja estava prevalecendo, mas o nosso inimigo, o diabo, ele tentou impedir o crescimento da igreja, perseguindo os cristãos, matando os líderes da igreja. Todavia, a igreja não parou de crescer, porque ninguém pode impedir o crescimento da igreja. A.W. Tozer disse o seguinte: o fogo de Deus não pode ser apagado pelas águas das perseguições dos homens. E quando nós olhamos aqui para todo o capítulo 12, nós conseguimos perceber essa verdade de uma forma muito clara, de maneira que nós podemos aprender algumas lições aqui nessa noite. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui é que os inimigos da igreja sempre se levantam para atacar a igreja e tentar impedir o crescimento da igreja. Esse é o primeiro ponto que nós destacaremos. Os inimigos se levantam para atacar a igreja. Foi assim no início da igreja, conforme lemos aqui o relato, continua sendo assim, e há de ser assim até a volta do Senhor Jesus, exatamente pelo fato de que o diabo não fica satisfeito com o avanço da obra missionária, e ele sempre vai tentar impedir e atrapalhar o crescimento da igreja, através da perseguição e até matando os crentes verdadeiros e os principais líderes da igreja. É o que a gente vê aqui no versículo 1 e no versículo 2, volte seus olhos aí. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Meu amado, esse rei Herodes aqui, não é o Herodes que participou do julgamento de Jesus, que eu acho que quando a gente fala em Herodes, é desse Herodes que a gente lembra. Esse rei Herodes aqui, ele é sobrinho do Herodes que participou do julgamento de Jesus. E esse homem aqui, irmãos, esse Herodes citado aqui,
ele foi um instrumento do diabo para perseguir a igreja, nesse momento tão importante, que o evangelho estava se espalhando pelo mundo. Nesse momento aqui, o evangelho estava se espalhando entre os gentios, estava começando a se espalhar pelas nações, e o texto nos informa que ele mandou prender alguns da igreja para maltratar, e mais do que isso, ele mandou matar a fio da espada o apóstolo Tiago, um grande líder ali da igreja primitiva. A gente falou aqui sobre a morte de Estevão, foi o primeiro mártir, o diácono Estevão, também evangelista, foi o primeiro mártir do cristianismo, mas o primeiro apóstolo que morreu pelo viés também do martírio foi o apóstolo Tiago, irmão de João. Veja aí o versículo 3 e o versículo 4. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Meus irmãos, o rei Herodes estava agradando os judeus. Quando ele perseguia os cristãos, os judeus ficavam alegres, porque os judeus, eles não estavam satisfeitos com o crescimento do cristianismo, exatamente pelo fato de que a pregação dos cristãos dizia que eles, os judeus, mataram o Messias que Deus enviou. A gente meditou aqui, por exemplo, no capítulo 3 e no capítulo 4, o sermão de Pedro diante dos judeus, o sermão de Pedro diante das principais autoridades dos judeus, e Pedro com coragem apontava o dedo e dizia: vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o santo e justo de Deus, e Pedro dizia: arrependam-se. É claro que os judeus não gostavam de ouvir essa mensagem. Então, Herodes, para agradar os judeus, maltratava os cristãos, matou o apóstolo Tiago, e se os judeus ficaram satisfeitos com a morte do apóstolo Tiago, certamente eles ficariam mais satisfeitos com a morte do apóstolo Pedro, um líder que tinha mais proeminência naquele momento. Então, foi exatamente isso que o rei Herodes fez. Ele prendeu o apóstolo Pedro com o objetivo de matá-lo depois da festa da Páscoa. O plano de Herodes era o seguinte: oferecer um espetáculo ao povo. E o que seria esse espetáculo? A morte do apóstolo Pedro. Segundo alguns estudiosos, a notícia já havia sido espalhada em Jerusalém. Pedro está preso, e quando terminar a festa da Páscoa, a gente vai assistir o espetáculo da sua morte. Essa era a expectativa dos judeus, do povo naquele momento, e a expectativa do rei Herodes. E amados, nós sabemos que nesse momento aqui da história, o próprio Pedro, outros apóstolos, eles já haviam sido presos. Lá no capítulo 5, eles estavam na prisão e um anjo do Senhor os libertou. Então os apóstolos, muito provavelmente, eles tinham a fama de escapar da prisão, de uma forma misteriosa, que ninguém conseguia saber como que eles escaparam. Por isso, o rei Herodes, ele tomou todos os cuidados necessários para Pedro não escapar da prisão. Veja de novo o versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, irmãos, 4 escoltas de 4 soldados cada uma. São 16 soldados para vigiar um homem, o apóstolo Pedro, fora os outros soldados da prisão. O rei sabia, irmãos, que da última vez que Pedro fora preso, ele havia desaparecido de uma forma misteriosa. E ele tomou então todos os cuidados
para que não houvesse nenhuma possibilidade de Pedro conseguir escapar daquela prisão e, consequentemente, conseguir escapar da morte. Já estava tudo planejado. Ele tomou todos os cuidados, ele pensou em todos os detalhes, de maneira que aos olhos humanos era impossível ele sair daquela situação. Mas a igreja reagiu, irmãos, a esse ataque do rei Herodes. E essa é a segunda lição que nós vamos destacar aqui. A igreja deve reagir diante dos ataques. Como que a igreja reagiu? Veja o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amado irmão, a igreja reagiu com oração incessante a favor de Pedro. Tiago já havia sido morto, Pedro ali já está com a data marcada, está preso, e a igreja está orando de forma incessante. Querido irmão, o Império Romano era um regime totalitário. A igreja não tinha direitos constitucionais, a igreja não tinha influência política, a igreja não tinha recursos econômicos para se defender, a igreja não tinha nada. Aos olhos humanos não havia nenhuma possibilidade da igreja prevalecer nesse momento e avançar com a obra missionária, mas a verdade é que a igreja tinha tudo, porque tinha Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado irmão, quem é o poderoso Império Romano diante do poderoso Criador e sustentador de todo o universo? Quem é o rei Herodes diante daquele cuja Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés, os montes tremem diante dele e as nações da terra são como gotas diante da sua grandeza e da sua majestade? Fato é que o Império Romano atacou a igreja, Pedro estava preso, a sua morte estava marcada e aparentemente era inevitável de acontecer, mas a igreja estava reunida, orando incessantemente, e não existe poder maior no mundo do que uma igreja reunida em oração e clamando àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós temos condições de pedir ou até mesmo de pensar. Meu amado, a igreja, ela prevalece e ela resiste diante dos ataques dos inimigos, somente quando ela está comprometida com a oração. As armas mais eficientes que nós podemos usar são as armas espirituais: a oração, o jejum, a santidade, a busca pelo auxílio de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 10, ele diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amado irmão, a nossa luta, as armas que nós usamos em nossa luta, elas não são carnais, mas como Paulo disse, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por isso nós precisamos orar. E veja, é importante que fique claro que a oração não é uma maneira de manipular a vontade de Deus, de forma alguma. Deus, Ele é soberano e Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Todavia, sendo Ele soberano, Ele escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Pastor Hernandes, ele fala algumas coisas interessantes
sobre a oração. Ele diz assim: orar é conectar o altar com o trono, é conectar a fraqueza humana com o poder de Deus. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. E ele diz mais: pela oração, coisas impossíveis acontecem. E ele começa a citar exemplos. Ana era estéril, orou ao Deus Altíssimo e teve filhos, se tornou mãe. Ele cita outros exemplos. Deus derrotou o poderoso exército da Assíria em resposta às orações do rei Ezequias. E o mesmo rei Ezequias foi curado de uma enfermidade mortal em resposta ao seu clamor e às lágrimas que ele derramou diante do Pai. Pastor Hernandes diz mais, algo interessante, meus irmãos. Ele disse assim: bênçãos são retidas quando as orações não sobem ao trono da graça. Você já pensou nisso, irmãos? Às vezes tem bênçãos para descer sobre nós, mas essas bênçãos são retidas, porque nós não oramos como deveríamos orar. Mas promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue a voz e clama pelo auxílio divino. Meus amados irmãos, nós precisamos orar. Quero desafiar o seu coração mais uma vez, conforme fizemos aqui alguns domingos atrás. Meu amado, não deixe de orar pela igreja. Separe um tempo diariamente, que seja 5 a 10 minutos, para clamar a Deus pela nossa igreja. O texto aqui diz que eles oraram de forma incessante, ou seja, de forma perseverante e intensa. A igreja precisa de intercessores. Um comentarista bíblico diz assim: entre a onipotência de Deus, ou seja, o poder de Deus, e a impotência humana, a fraqueza humana, aparece a intercessão. Um teólogo disse o seguinte: a oração abre o caminho para Deus fazer a sua obra em nós e através de nós. Nós precisamos orar. E nós precisamos orar, irmãos, com a convicção plena de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente tem condições de pedir. Portanto, meu amado, você que está me ouvindo da sua casa, você que está me ouvindo aqui nessa noite, diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos ataques contra a igreja, os ataques contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa vida, a arma mais poderosa que nós podemos usar é a oração. Nesse caso aqui, eles estão orando de uma forma específica. Eles estavam orando pelo apóstolo Pedro. O texto diz que a igreja orava a favor dele. Ele estava preso, e assim que passasse a Páscoa, ele iria morrer, e não havia nada que eles pudessem fazer, não havia nenhuma autoridade para recorrer e para pedir ajuda, mas eles sabiam que por intermédio de Cristo Jesus, eles tinham acesso ao trono do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então eles foram para uma casa, eles se reuniram, eles dobraram os joelhos e eles clamaram ao Senhor. Foi isso que eles fizeram. E qual foi o resultado, irmãos, dessa reunião de oração? O resultado foi uma intervenção poderosa de Deus em resposta à oração do seu povo. E essa é a terceira lição que nós vamos destacar aqui. Deus sempre age em favor da igreja. Veja comigo a partir do versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados,
acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E se você continuar lendo aí, a partir do versículo 9, o texto vai mostrar os detalhes da forma extraordinária como o Senhor libertou Pedro daquela prisão, mas não é o nosso propósito agora caminhar aí nesses versículos e olhar esses detalhes. Por ora, é importante destacar que no versículo 6, o texto diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, ou seja, irmãos, essa era a última noite de Pedro na prisão. No outro dia, Herodes iria apresentá-lo diante do povo e o mataria, mas naquela noite, naquela última noite, o Senhor o livrou de uma forma maravilhosa e espetacular. E querido irmão, foi tão maravilhoso e tão espetacular o que Deus fez, que os irmãos que estavam lá naquela reunião de oração, clamando a Deus, pedindo uma intervenção divina, quando Pedro bateu no portão, livre, eles ficaram assustados. A igreja teve fé para orar, mas a igreja ficou espantada com a resposta da oração, meus irmãos. Você imagina, eles estão lá orando, não tem jeito, é impossível, Senhor, faz alguma coisa. De repente, Pedro bate na porta, e eles ficaram perplexos, eles não acreditavam que Deus havia feito aquilo. Meus amados, nós podemos orar com ousadia, nós podemos esperar de Deus coisas grandes e espetaculares, porque Ele é poderoso, amados irmãos, para nos surpreender. Ele é poderoso para intervir em qualquer coisa que nós estivermos vivendo. Ele é poderoso para transformar qualquer realidade que nos cerca, de uma maneira que nós vamos ficar espantados com aquilo que Deus pode fazer. Ele é poderoso para nos deixar espantados. O versículo 15 e o versículo 16 desse capítulo diz isso, que eles ficaram espantados. Eles ficaram atônitos quando viram Pedro chegando ali, batendo no portão. Agora, meu amado, um ponto importante aqui para a nossa reflexão é que nessa noite que Deus mandou o anjo para libertar o apóstolo Pedro, o texto diz que ele estava dormindo, e foi o anjo que o tocou e ele despertou. Foi o anjo que o despertou. E a pergunta é, meu amado, você estaria dormindo nessas condições? Preso, amarrado entre 2 soldados, sabendo que no outro dia você seria morto, você estaria dormindo? Eu fico sem dormir quando eu tenho um compromisso no outro dia, preocupado do celular não tocar, eu não acordar. Imagina sabendo na cadeia entre 2 soldados, sabendo que no outro dia eu vou ser executado. Mas Pedro, ele estava dormindo. Significa que ele estava tranquilo, ou ele estava com muito sono, mas eu prefiro entender que ele estava tranquilo, porque ele é alguém que desfruta da paz que excede todo o entendimento. Ele é alguém que desfruta da paz que independe das circunstâncias. E querido, essa paz, essa confiança, entenda isso, esse dormir bem, em última instância, descansa na bondosa e infalível soberania de Deus, na certeza de que Deus é soberano, e Ele faz tudo do jeito dEle. Eu vou explicar. O homem de Deus, o homem que crê no Senhor Jesus, esse homem que dorme bem apesar das tribulações, ele não é um eterno questionador. Ele pode até não entender alguns porquês, ele pode até não entender um momento específico,
ele pode até não entender o porquê daquela situação, o porquê daquela tragédia, o porquê Deus permitiu que aquilo acontecesse, o porquê daquela crise, o porquê do luto, o porquê da dor. A gente pode até não entender o porquê de algumas coisas que nos acontecem, mas nós confiamos na soberania de Deus. A gente pode até não entender o momento, mas a gente consegue compreender o todo. A gente, irmãos, pode até não compreender o sentido do que está acontecendo agora. A gente pode até não compreender o sentido dessa adversidade, do que está acontecendo nesse momento, mas a gente tem a plena convicção de que aquele que governa o universo, esse Deus poderoso e soberano, Ele sabe o que faz, e Ele jamais perde o controle de todas as coisas. As rédeas do universo estão nas suas mãos, mesmo quando nós estamos atravessando dias difíceis. E quando eu entendo isso, eu descanso, mesmo em situações difíceis, porque eu sei que o Senhor está ali segurando as rédeas da história, cuidando dos detalhes da minha vida. É por isso que a gente consegue dormir bem, meu amado irmão. Se tem algo tirando o seu sono, em nome de Jesus, descansa na soberania de Deus, bota a cabeça no travesseiro e dorme na certeza que o Senhor te sustenta e cuida de você. Desfrute de alívio na sua alma. Deus é soberano e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Ainda que você não esteja entendendo o propósito de Deus com a dor que você está sentindo, mas creia que Ele continua cuidando dos detalhes da sua vida. É Ele quem governa a história. Você pode dormir, meu irmão, em paz, como Pedro dormiu, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está governando todas as coisas. Pedro sabia, falou: nada vai acontecer se Deus não permitir. Eu imagino que o pensamento de Pedro era assim, na Bíblia não fala isso não. Se Deus quiser que eu pregue mais um pouco o Evangelho, Ele vai me livrar. Se também Ele não quiser, eu vou morrer, eu vou estar com Ele por toda a eternidade. A morte para Pedro não é derrota, não é o fim, mas é o início da eternidade gloriosa com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem como não desfrutar de paz, tendo essa certeza, essa convicção na mente e no coração? Meu amado irmão, Deus sempre age em favor do seu povo. E nós aprendemos aqui que Ele pode fazer coisas maravilhosas e espetaculares em resposta à oração do seu povo. Ah, querido irmão, não importa a realidade que você esteja vivendo, Deus pode deixar você espantado quando Ele transformar essa realidade. Talvez seja difícil demais para essa realidade que você vive ser mudada, mas o Deus da Bíblia é o Deus que pode te surpreender e mudar o rumo dessa história. Você precisa crer nisso, de todo o seu coração. A igreja primitiva estava orando e eles ficaram espantados com a resposta de Deus. O que eu entendo aqui é que nem eles estavam acreditando que Pedro seria liberto daquela situação, mas se for o propósito de Deus, Ele faz, e nada nem ninguém pode impedir. Creia nisso, meu amado irmão. Enche o seu coração de esperança em nome de Jesus, e quando você crê nisso, você pode desfrutar dessa paz que Pedro desfrutava, que é a paz que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias. Em nome de Jesus, meu irmão, se algo está trazendo ansiedade no seu coração e está tirando o seu sono, que caia por terra, que você creia nessa palavra e desfrute de alívio no seu coração e na nossa alma. Nós temos um Deus. A nossa vida não está à deriva, o nosso Deus tem sustentado o seu povo desde a antiguidade e há de continuar nos sustentando até o dia que nós passaremos pelas portas da Nova Jerusalém e ouviremos da boca do nosso Senhor: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Nada pode impedir que isso aconteça. Desfrute de paz no seu coração, meu amado irmão. Nada pode impedir o crescimento da igreja, nada pode frustrar os planos de Deus. Erga a cabeça, viva com alegria, coragem, ousadia, pregue o Evangelho com intrepidez para a glória de Cristo Jesus. Por fim, irmãos, para a gente finalizar,
A última lição que nós podemos destacar aqui é a seguinte: os inimigos da igreja sempre passam, e a igreja sempre permanece. Amém, irmãos? Vou pedir você para voltar os seus olhos lá para o versículo 21 até o versículo 24. O texto diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, o que está escrito aí no versículo 24, irmãos? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Agora veja bem, se a gente voltar para o início do capítulo 12, Herodes parecia estar no controle de todas as coisas, e tudo indicava que a igreja estava perdendo a batalha. Mas quando a gente chega no final do capítulo 12, Herodes está morto, e a igreja está viva, crescendo e se multiplicando para a glória de Deus. É interessante que Lucas, autor desse livro, ele fez questão de destacar isso no versículo 24. Quando ele registra a morte de Herodes, é como se ele dissesse assim: olha, o rei Herodes, esse que matou os cristãos, que perseguiu a igreja, ele morreu, mas a palavra do Senhor continuou crescendo e se multiplicando. Meu amado, muitos outros perseguidores se levantaram durante toda a história da igreja e continuam se levantando até o dia de hoje, mas todos eles passaram, todos eles caíram, e a igreja continuou crescendo e se multiplicando. Eu poderia fazer uma lista enorme aqui, mas eu vou fazer uma lista de alguns ali, depois da era apostólica. Nero, o imperador romano, muito conhecido, ele perseguiu de forma violenta os cristãos. A história diz que ele culpou os cristãos por um incêndio que aconteceu em Roma no ano 64 depois de Cristo, e ele começou a perseguir os cristãos, ele crucificava os cristãos, e ele usava os crentes como tochas, pegando fogo para iluminar o seu jardim. E no ano 68 depois de Cristo, Nero morreu e o cristianismo continuou se espalhando pelo Império Romano. Depois do ano 81 ao ano 96, Domiciano, outro imperador que também perseguiu os cristãos, porque ele exigia que o povo o adorasse como se ele fosse Deus, e quem não o adorava, quem se recusava a adorá-lo, ele perseguia e matava. E é claro que os cristãos fiéis não se prostravam diante do imperador, então os crentes foram perseguidos e foram mortos por esse imperador, mas ele morreu, e depois da sua morte, a igreja continuou crescendo. Depois, no ano 284, até o ano 305 depois de Cristo, Diocleciano, outro imperador que perseguiu com uma das mais severas perseguições que aconteceram, e a história registra como a grande perseguição, ele também morreu. E apesar de todo o sofrimento que a igreja enfrentou nesse período, a igreja perseverou e a igreja cresceu. O próprio Império Romano caiu e a igreja permaneceu de pé. Meu amado irmão, independente das perseguições, independente dos opositores, a igreja de Cristo continuou crescendo e se espalhando para se cumprir a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma certeza que nós podemos ter, uma certeza plena e absoluta. Ninguém pode impedir o crescimento da igreja. Eu quero dizer para você que você faz parte dessa história. Você é a igreja do Senhor, e nós temos o privilégio de darmos continuidade a essa obra que é uma obra santa. Eu quero encerrar citando um hino muito bonito, um hino antigo. Talvez alguns se lembrem. Se eu soubesse cantar, eu cantaria o hino, irmãos, mas eu vou ler 2 estrofes e o refrão. Presta bastante atenção. Certo dia, Cristo prometeu que enviaria o seu poder para a igreja revestir. Essa promessa é para ti, é para mim.
foi o que ele quis dizer. Por isso, irmãos, vamos orar, pois o Senhor quer batizar com seu poder, com seu poder. Nossos pais oravam ao Senhor, e o poder do Salvador vinha dos céus e nos envolvia. Por isso, a igreja do Senhor crescia tanto em fervor e alegria, e alegria. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor enche o nosso coração de alegria e de coragem e da certeza que Ele está conduzindo a história do seu povo desde a antiguidade, continua conduzindo hoje e há de conduzir até o dia que nós estaremos com Ele, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor.